Veremos agora as normas referentes à formação dos contratos. Nós vimos que a manifestação de vontade das partes de forma coincidente é um requisito de validade, um pressuposto para a existência do contrato. Então, o ponto nuclear de todo negócio jurídico contratual é o consentimento recíproco. E é importante verificarmos em que momento ocorre esse consentimento recíproco, porque é a partir daí justamente que surge a existência do próprio contrato. O contrato ele não surge pronto, ele não vem pronto, ele é resultado de uma série de fases de negociação entre as partes, tá? Então aqui nós vamos estudar as 3 fases principais para a formação de um contrato. A primeira fase é a fase da negociação preliminar. É a fase do estudo, da sondagem. Essa fase ela não tem força obrigatória. É uma fase pré-contratual, portanto, e não cria direitos nem obrigações e tem como finalidade o preparo do consentimento das partes para a conclusão do negócio jurídico contratual. Então, não há o estabelecimento de laço convencional nessa fase. Ocorre conversas para que se chegue a um ponto comum. Tá? Ultrapassada a fase de negociação preliminar, inicia-se a fase da proposta. A fase da proposta é a fase em que há uma declaração de vontade definitiva dirigida de uma parte à outra, a uma oferta. Um dos contratantes destina ao outro uma manifestação de vontade no sentido da pactuação do contrato. A oferta é o elemento inicial da formação do contrato. A fase da proposta ou da oferta, ela tem algumas características. A primeira característica é a declaração unilateral de vontade. Então, um dos contratantes manifesta a vontade de firmar o contrato naqueles termos para o outro contratante. O proponente convida o outro contratante a aceitar aquela oferta nos termos em que pretende fazer aquele contrato. A fase da proposta, ela apresenta também uma força vinculante em relação àquele que formula a proposta, aquele que formula a oferta. O artigo 427 do Código Civil, ele prevê que a proposta de contrato obriga o proponente. Se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, há algumas hipóteses em que a proposta não terá força vinculante, mas a regra é que aquela oferta, aquela proposta, ela vincule o proponente. Quando que essa oferta não será vinculante? Quando na própria oferta houver cláusula expressa a respeito. Então, o proponente, ele apresenta a proposta, mas naquela proposta há uma cláusula expressa de que ele não está vinculado à proposta. Muitas vezes essa proposta pode vir com os dizeres, proposta sujeita a confirmação, não vale como proposta, tá? Então, é possível que haja a oferta com previsão expressa de não vinculação. Também é possível que essa oferta ela não vincule o proponente em razão da natureza do negócio. É o caso, por exemplo, das chamadas propostas abertas ao público, em que há um limite ao estoque existente. Tá? Essa previsão do 429 do Código Civil. Também não vinculará o proponente em razão de circunstâncias do caso. Essas circunstâncias não são circunstâncias abertas, elas são circunstâncias previstas na lei, previstas no artigo 428. O artigo 428 prevê que deixa de ser obrigatória a proposta se feita sem prazo à pessoa presente,
não foi imediatamente aceita. Portanto, se o proponente, se as partes estão presentes, se elas estão conversando de forma presencial ou ainda que de forma online, mas simultânea a conversa, e a proposta ela for feita sem prazo, a outra parte ela deve aceitar imediatamente a proposta. Se ela não aceitar, se o outro contratante não aceitar imediatamente a proposta, essa proposta não tem mais força vinculante. Também não se torna obrigatória a proposta se feita sem prazo a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, enviada a proposta por e-mail ou por algum outro meio hábil para que essa proposta chegue a uma pessoa que não está em conversa simultânea com o proponente e houver tempo suficiente para a proposta chegar à outra parte e retornar, e essa resposta não retornar, o proponente ele fica liberado dessa proposta. Essa proposta não terá mais força vinculante a ele. Também não vincula o proponente se a proposta for feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo. Se foi fixado um prazo para a resposta e o proponente tem que esperar até o término desse prazo. Exaurido o prazo para a resposta, esgota a força vinculante da proposta. Por fim, não terá força vinculante a proposta se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Então, se o proponente se arrepende daquela proposta feita, ele deve enviar uma retratação, e essa retratação ela deve chegar antes da proposta ou ao mesmo tempo que a proposta. Só assim a retratação ela terá o condão de tirar a força vinculante da proposta, certo? Outra característica da fase de proposta é que se trata de um negócio jurídico receptício, ou seja, que depende, só produz efeito, a proposta só produz efeito ao ser recebida pela outra parte. Essa característica ela é mantida inclusive nas ofertas públicas. Tá? 429 do Código Civil. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. A proposta, ela cria ao aceitante, a outra parte, a convicção do contrato em perspectiva, levando à realização de projetos e às vezes até despesas, bem como a cessação de alguma atividade. Por isso, a proposta vincula o proponente, que responde por todas as consequências se injustamente se retirar do negócio, se retratar-se fora dos casos previstos na lei. Tá? A terceira e última fase de formação do contrato é a fase da aceitação ou da conclusão do negócio jurídico. A fase da aceitação é a fase em que há a manifestação de vontade expressa ou tácita do destinatário da proposta, feita dentro do prazo em que o destinatário aceita, adere aos termos da proposta de forma integral. Havendo essa adesão, o contrato será concluído definitivamente. A aceitação é a segunda fase para a formação do vínculo contratual, porque nós vimos que aquela primeira fase para a formação do contrato é uma fase preliminar. A primeira fase de fato em que há formação de vínculo contratual é a fase da proposta, e a segunda fase é a fase da aceitação. Então, o proponente oferece uma oferta e o destinatário aceita aquela oferta. Aí há a junção das vontades, as manifestações de vontades para a conclusão daquele negócio jurídico contratual. Quais são os requisitos da fase de aceitação? Primeiro requisito, que haja a manifestação de vontade do
destinatário de forma expressa ou tácita. Artigo 432. Se o negócio jurídico for daqueles em que seja costume a aceitação expressa, ou o proponente tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. 432. Se o negócio jurídico for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente estiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Portanto, aqui o artigo 432, ele trata da manifestação tácita de vontade. Então, se os costumes do lugar não indicarem que não é necessária a manifestação expressa da vontade, ou se o proponente estiver dispensado dessa manifestação expressa e não chegando em tempo a recusa, entende-se que houve uma manifestação tácita de vontade do destinatário. Outro requisito da fase de aceitação, que a resposta ela seja formulada dentro do prazo concedido na oferta. A aceitação somente terá força vinculante quando manifestada tempestivamente. Se o negócio jurídico for entre presentes, como nós já vimos, não tiver prazo, a aceitação ela deve ser manifestada de forma imediata. Se contiver prazo, a manifestação deverá ser pronunciada no termo concedido na proposta. Agora, se o negócio for entre ausentes, entre pessoas que não estão conversando de forma simultânea, o prazo estipulado para aceitação, ele deverá ser obedecido. Agora, se não for estipulado prazo para aceitação, a aceitação deverá ser manifestada dentro do tempo suficiente para chegar à resposta ao proponente. Se a aceitação ela chegar tarde ou fora do prazo, por circunstâncias imprevistas, ela não tem força vinculante. Entretanto, o proponente ele deve imediatamente avisar o aceitante que aquela resposta chegou fora do prazo. Então, por exemplo, se a resposta foi encaminhada por correio, houve uma greve dos correios e a resposta chegou muito depois do prazo estipulado. O aceitante, ele não sabe que essa resposta chegou fora do prazo, porque ele encaminhou a resposta dentro do tempo adequado. Então, compete ao proponente avisar o aceitante que essa resposta chegou fora do prazo e, portanto, essa resposta não vincula mais ele. Se o proponente ele não avisar o aceitante, ele responderá por perdas e danos. Se o aceitante, convicto que sua resposta foi enviada dentro do prazo, acredita que o contrato já está formado, ele faz investimentos ou cessa outros contratos e aí depois sabe que sua resposta chegou fora do prazo, ele pode pleitear perdas e danos em face do proponente que não o avisou. Essa é a previsão do artigo 430 do Código Civil, que prevê se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Outra exigência da fase de aceitação é que a aceitação ela seja pura e simples. Para produzir o efeito de aperfeiçoar o contrato, a aceitação deve ser feita de acordo com a proposta realizada. Se ela for apresentada fora do prazo, com adições, restrições ou modificações na oferta, ela valerá como contraproposta, não como aceitação. E aí, a contraproposta, ela libera o proponente. O proponente não é obrigado a contratar de acordo com essas disposições adicionais ou modificações incluídas pelo aceitante. Essa é a previsão do artigo 431. Por fim, outra característica da fase de aceitação é que antes da aceitação não chegue ao proponente a retratação do aceitante. Então, assim como o proponente pode enviar a retratação, o aceitante também pode se arrepender de ter aceito encaminhar a retratação,
mas essa retratação deve chegar antes. Artigo 433. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Certo? Essas são as 3 fases de formação do contrato. E qual é o momento de conclusão do contrato? Em que momento se entende que o contrato está firmado, que o contrato está pactuado? Para que seja estabelecido o momento em que o ajuste se torna obrigatório, é necessário verificar quando o laço jurídico se forma entre os contratantes. Para isso, há algumas teorias que tentam estabelecer o momento exato em que o negócio jurídico se torna vinculante entre os contratantes. A primeira teoria é a teoria da informação ou da cognição. De acordo com essa teoria, a convenção é concluída no momento da chegada da resposta ao conhecimento do proponente, que se intera de seu teor. A segunda teoria é a teoria da declaração ou da agnição. Essa teoria parte do princípio que o contrato se aperfeiçoa no momento em que o aceitante manifesta a vontade. Então, enquanto a primeira, o contrato é tido como concluído apenas no momento em que o proponente toma conhecimento da aceitação, a segunda teoria, ela entende que o contrato se torna vinculante a partir do momento em que o aceitante concorda com a proposta, aceita a proposta. A teoria da declaração ou da ignição, ela se subdivide em 3 outras teorias. A primeira é a teoria da declaração propriamente dita. A teoria da declaração propriamente dita estabelece que o instante da conclusão do contrato coincide com o da redação da correspondência. Então, o momento em que o aceitante escreve que aceitou a proposta, antes mesmo de expedir ou do proponente receber, esse seria o momento da vinculação das partes. Esse entendimento não é aceito porque não é possível se saber com precisão qual o momento em que o aceitante acata a proposta do proponente. A segunda teoria é a teoria da expedição. Não basta a redação da resposta, não basta o aceitante redigir os termos da aceitação. É necessário que ele faça a expedição, ele tenha expedido essa resposta. Essa é considerada a melhor teoria. Embora não perfeita, ela evita o arbítrio das partes, porque é possível verificar com precisão em que momento que a resposta foi expedida. A terceira teoria é a teoria da recepção, que exige, além de escrita e expedida, que a resposta tenha sido entregue ao destinatário. O artigo 434 do Código Civil, ele acolhe a teoria da expedição. Vejamos. O contrato entre ausentes torna-se perfeito desde que a aceitação é expedida. Então, o caput do artigo 434, ele acolhe a teoria da expedição. A partir do momento em que o aceitante expede a resposta, aceitando a proposta, aquele momento vincula as partes. Naquele momento, o contrato se torna perfeito. No entanto, os incisos do artigo 434, ele prevê exceções à teoria da expedição, e essas exceções, elas abarcam a teoria da recepção. Quando é que o contrato será tido como perfeito? Quando a resposta for expedida. Exceto no caso do artigo antecedente. Qual que é o artigo antecedente? 433. Se for remetida a retratação e esta chegar
antes ou concomitante com a aceitação. Também nos casos em que o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, então, se na proposta constar expressamente que o contrato será considerado perfeito quando a resposta chegar ao proponente, e por fim, se ela não chegar no prazo convencionado. Então, se houver previsão de prazo, ainda que o proponente, ainda que o aceitante envie a aceitação dentro do prazo, se ela não chegar no prazo convencionado, ela não vincula mais o proponente, certo? Por fim, o artigo 435, ele estabelece o lugar do negócio jurídico. Prevê que reputa-se celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Portanto, quanto ao lugar do negócio, o Código Civil determinou que o contrato será tido como celebrado no lugar em que se deu a oferta, no lugar em que foi apresentada a oferta, em que o contrato foi proposto. Correto? Nós temos agora uma questão do Tribunal de Justiça do Paraná, no concurso para titular de serviços de notas e de registros, provimento. Uma questão de 2019. Vamos ver. A dinâmica do circuito econômico é marcada por relações de transferência de patrimônio de uma pessoa para outra, e assim se dá com os contratos empresariais. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. A afirmativa 1. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Afirmativa 2. Deixa de ser obrigatória a proposta se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Afirmativa 3. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará em nova proposta. E afirmativa 4. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Perfeito, né, gente? Todas as alternativas estão corretas, são praticamente as previsões desses artigos aí que eu coloquei para vocês, o 422, o 428, inciso 4, o 431 e o 435. Assim, a resposta correta da questão é que todas as afirmativas estão corretas, certo? Vou encerrar aqui esse vídeo e aí retornamos com os efeitos do contrato em relação a terceiro. Até mais!